Olá, bom dia, 9h30. A semana só está começando e por aqui você fica por dentro dos principais assuntos desta manhã. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2024. O Boletim de Notícias já está no ar, direto de São Paulo. Veja aí imagens da capital paulista, região da Vila Mariana. Depois de vários dias de calor e tempo seco, a chuva trouxe um alívio aos moradores. Em toda a região metropolitana, a qualidade do ar é boa. O dia vai continuar chuvoso, com temperaturas amenas. A máxima prevista para hoje é de 20 graus. Durante a oração mariana do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco destacou a importância de uma verdadeira relação pessoal com Jesus. Quem acompanha as atividades do Papa é a Danúbia Gleiser, que traz mais informações. Bom dia, Danúbia. Bom dia a você e a todos. A primeira atitude de Pedro, citada pelo Papa, foi a profissão de fé, em que o apóstolo disse a Jesus: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo". E a segunda atitude ocorreu quando o Senhor falou do sofrimento e da morte que o esperava. O próprio Pedro se opõe e Cristo repreende severamente. Observando estas ações do apóstolo, Francisco explicou que para conhecer o Senhor, não basta saber algo sobre ele, é preciso ter com ele uma relação, um encontro que transforma a vida e muda o modo de ser, pensar, a disposição para acolher e perdoar as escolhas que se faz na vida. E afirmou: "Tudo muda se você realmente conheceu Jesus", disse Francisco. Ao final, o Santo Padre disse da beatificação de Moisés Lira Serafim, sacerdote e fundador da Congregação das Missionárias da Caridade de Maria Imaculada, ocorrida na cidade do México no último sábado, e pediu aplausos para o novo beato da Igreja. Um aplauso ao novo beato. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Pois é, e com a oração do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco retomou suas atividades públicas no Vaticano, após sua viagem à Ásia e à Oceania. Temas fundamentais de seu pontificado, como o diálogo interreligioso, multiculturalidade e família, estiveram no centro dos encontros. Nós conversamos com o vaticanista Felipe Domingues, que faz uma análise sobre essa viagem. Ele se mostrou muito bem, né? O ritmo da viagem não foi extremamente intenso, mas tinha muita coisa, né? Ele fez muitas visitas, muitos encontros, celebrou a missa, encontrou autoridades civis e religiosas, né? Nesses 4 países da Ásia e da Oceania por onde ele passou. A primeira mensagem que eu tiraria desse encontro é a mensagem de convivência entre as religiões, entre as pessoas de diferentes religiões, né? Lá na Indonésia, que é um país de maioria muçulmana, grande maioria muçulmana, ele assinou um acordo, né, com o grande imã, e é um país modelo nesse sentido de colaboração entre os cristãos e os muçulmanos. Depois, a ideia da interculturalidade ou da multiculturalidade, né? A fé cristã, ela se expressa de diferentes formas e em diferentes culturas, né? E o Papa Francisco sempre falou disso, né? Ele diz que o Evangelho precisa ser enculturado, que é uma mensagem do Concílio Vaticano II. E principalmente em Papua Nova Guiné, isso ficou muito claro, né? Essa questão da multiculturalidade ou da interculturalidade das diferentes culturas que convivem. E o último ponto que eu destacaria é a questão da família, né? E da migração, que vão juntas aí nessa viagem. O Papa Francisco fala dos migrantes que estão presentes aí nesses países, e do fato de que ele elogia muito, principalmente em Timor-Leste, o fato de que as pessoas têm muitos filhos, né, e que valorizam muito as crianças. As crianças têm um papel importante na sociedade, os jovens, né, então ele vê esses países como um incentivo, principalmente para os países europeus, por exemplo, aqui na Itália, onde a taxa de natalidade é muito baixa. Ele fala que as crianças são o futuro, né? É isso. Acho que esses são 3 pontos que a gente pode destacar dessa viagem do Papa Francisco. Aqui no Brasil, o Parque Nacional de Brasília, Unidade de Conservação Federal, foi tomado pelo fogo neste fim de semana.
O presidente Lula sobrevoou a área e disse que medidas serão tomadas. De Brasília, a repórter Liana Nunes atualiza esse assunto para a gente. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidney, a todos. Olha, 1.200 hectares do Parque Nacional foram atingidos. É uma situação bem delicada. Brasília e a região do entorno amanheceram mais uma vez cobertas de fumaça. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. O presidente Lula deve se reunir com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também o núcleo do governo para discutir ações que ajudem a lidar com essa situação que já foi classificada como uma emergência climática. Inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou neste domingo o uso do crédito extraordinário para essas ações sem que isso comprometa o novo marco fiscal. O governo deve agora encaminhar uma medida provisória para aprovação no Congresso Nacional. O ministro também autorizou a contratação imediata de novos brigadistas para o IBAMA e para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Sidney. Obrigado, Liana. A chuva amenizou o calorão e melhorou a qualidade do ar no estado de São Paulo. Mas ainda assim tem focos de incêndio em alguns municípios. É isso mesmo, Aline? Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Durante o final de semana, a Defesa Civil de São Paulo disse que realizou a maior operação aérea no combate a incêndios no estado. Segundo o levantamento divulgado agora há pouco, às 7 horas da manhã, ainda há 11 focos ativos de incêndio. Mas a chegada da chuva pode ajudar a amenizar as queimadas. Mais cedo, a gente conversou com a Climatempo sobre a previsão para os próximos dias. Vamos conferir. Pensando principalmente que a chuva ela vem para limpar a atmosfera, né? Pensando em concentração de poluentes, a gente teve os últimos dias com muita fumaça, muita concentração de poluentes que é natural da capital paulista, por exemplo, né? E das grandes cidades. A chuva, ela retira esse particulado da atmosfera, pode-se dizer assim, certo? Então, ela atua para limpar, pode-se dizer assim. Então, consequentemente, a qualidade do ar fica melhor. A tendência é que essa chuva continue só ao longo do dia de hoje, né? A partir de amanhã, na terça-feira, o tempo já volta a ficar firme novamente em todo o estado paulista, mas um importante destaque é as temperaturas um pouco mais amenas comparadas aos últimos dias. A gente vai ter possibilidade de algumas pancadas de chuva novamente na quarta-feira. Não é nada muito significativo, mas já é alguma coisa, né? Perto do cenário seco que a gente vinha vivendo. As outras regiões do Sudeste, pegando principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo, podem ter sim algumas pancadas porque essa frente fria se desloca mais marítimo. Chuva nas regiões sul e sudeste, mas em outras áreas faz calor com presença de baixa umidade do ar. Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira. Chove na maior parte do Rio Grande do Sul, com exceção de Porto Alegre, onde o sol predomina. Tempo instável e frio em Florianópolis e Curitiba. Muito vento e chuva volumosa no leste paranaense. No sudeste, uma nova frente fria traz chuva para o centro e o leste de São Paulo, extremo sul mineiro e sul do Rio de Janeiro. Há risco de temporais para o litoral paulista. Chove forte na cidade de São Paulo. Entre a tarde e a noite tem pancadas também na capital do Rio. No centro-oeste chove em Campo Grande, no Mato Grosso, mas o calor continua. Tempo firme e seco em Goiás e no Distrito Federal, com umidade do ar entre 20% e 12%. Já no norte, tempo instável, com chuva no oeste e norte do Acre, no centro de Rondônia e no noroeste do Amazonas. O sol predomina nas demais áreas. Tem alerta de baixa umidade do ar para o sul do Pará e do Tocantins. E no Nordeste, tempo firme e quente no Sertão e Agreste, com alerta para baixa umidade do ar. Pode ter pancadas de chuva no leste, do litoral sul da Bahia até João Pessoa. Na Terra Santa, o fim de semana foi marcado pela festa da exaltação da Santa Cruz, uma tradição cristã que remonta ao século IV. A repórter Cristiane Monteiro conta pra gente como foi a celebração conduzida pelos franciscanos. As vestes vermelhas simbolizam sangue derramado neste lugar por amor da humanidade e a Santa Missa, memorial do sacrifício perpétuo do Senhor, é celebrada no Calvário, que mesmo sendo um lugar muito pequeno, pôde acolher a assembleia de religiosos e leigos que vieram participar.
Padre Ebrahim Faltas, vigário da Custódia da Terra Santa, foi quem presidiu a celebração e concelebraram inúmeros sacerdotes da Custódia da Terra Santa e do clero local. Ao lado do altar principal, a piedosa imagem da Virgem Dolorosa transpassada pela espada, mas de uma serenidade e confiança em Deus que transforma toda a dor em amor pela sua graça. No final da Santa Missa, os fiéis acompanharam a procissão entoando um hino antigo em latim de São Venâncio Fortunato, que exalta a cruz de Cristo como uma bandeira da vitória de Jesus contra Satanás, o pecado e o mundo. A causa das obras do Santo Sepulcro, o percurso precisou se adaptar, mantendo somente a bênção final diante do altar do encontro de Jesus com Santa Madalena. Ali, o Padre Ebrahim abençoou os presentes e a relíquia da Santa Cruz pôde ser venerada pelos fiéis. E daqui, deste santo lugar onde Cristo, exaltado na cruz, venceu a morte e o pecado e ressurgiu na glória do Pai, nós compartilhamos a beleza da liturgia na Terra Santa. De Jerusalém, Cristiane Monteiro para o Boletim de Notícias, edição da manhã. Nós ficamos por aqui. Continue bem informado acessando o nosso site e também as nossas redes sociais. O Canção Nova Notícias é às 6:45 da noite. Obrigado por sua companhia, um ótimo dia para você, bom começo de semana. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais Boletim de Notícias.